Olá, a Record News e o portal R7 da Rede Record promove mais uma rodada da sabatina com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Hoje nós recebemos aqui o candidato Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força, que é do PDT. Contamos também com a participação dos nossos companheiros que estão em todos os nossos programas, que é o Ricardo Porto, nosso comentarista aqui do Jornal da Record News, o Mário Simas Filhos, que é nosso companheiro jornalista da Isso É, e o Marco Antônio Araújo. Paulinho, obrigado pela participação mais uma vez. Eu acho que é a nossa terceira rodada aqui, não é? Para a gente acompanhar o seu trabalho. E apesar do companheiro Porto aqui falar um pouquinho aqui dos internautas, eu vou abrir com uma pergunta de internauta, né, para ver se ele vai ser uma hora pego pelos internautas. A Isabelle, ela diz o seguinte, sobre o seu perfil como candidato. Ela disse que você foi condenado por improbidade administrativa pelo envolvimento no superfaturamento em Piraju, 2011. Como prefeito, como é que você pretende beneficiar os moradores dessa região após os danos que eles sofreram? Quero cumprimentar os internautas, cumprimentar todos os telespectadores, a você, Heródoto, ao Ricardo Tosco, o nosso Mário Cima e o Marco Antônio. Obrigado pela mais uma vez aqui com vocês. Bom, primeiro que eu sou sindicalista, sou presidente de uma central sindical, da Força Sindical, e tenho que responder pelas coisas boas e pelas coisas ruins que a central faz. Nós temos lá, na década de 90, nós entramos num projeto de assentamento e nesse projeto acabou dando errado. Na verdade, a nossa função na região de Piraju era treinar e qualificar os trabalhadores para que eles pudessem produzir na terra. Até hoje mesmo recebi uma delegação de trabalhadores desta fazenda para discutir com eles o que posso ajudar lá. E acabou dando um processo e eu respondo até hoje. Então, eu continuo respondendo pelo processo da Força Sindical. Você não era o presidente na época? Eu sou presidente da Força Sindical desde 99, sou. Já era, na época? Era você? Mas nós não tínhamos nada a ver com compra de fazenda. Nossa função era treinar as famílias para poder produzir. E a gente acabou entrando no processo e eu continuo respondendo até hoje esse processo. Aliás, nunca mais respondi. Respondi há uns 10 anos atrás, fui depor, nunca mais me convidaram nem para depor. Candidato Paulinho, você começou a campanha com 5% nas pesquisas e foi caindo. No Datafolha de hoje, aparece junto com os nanistas com apenas 1 ponto. Ao mesmo tempo, registra a maior rejeição depois do Serra, 23% empatado com Haddad. Como você explica esses números? O que aconteceu com a tua campanha? Bom, primeiro eu tenho feito propostas, minhas propostas têm sido as melhores possíveis, tanto é que está sendo pirateada pelos demais candidatos. Por quê? Por vários deles. Pelo Haddad? O Haddad é um, o Chalita copiou outras, enfim, todos eles estão copiando parte das minhas propostas, até o Serra copia algumas. Qual, por exemplo? Eu vou responder essa ou não? Mas deixa eu responder depois, porque senão a gente não... Eu tenho feito as melhores propostas para a cidade e eu saí candidato um pouco para isso também, para debater a cidade. Eu estou cansado dessa história de ter que discutir sempre, vamos resolver o transporte, então eu resolvi sair para fazer propostas diferentes para a cidade. E as minhas propostas têm sido muito bem avaliadas. Os debates que tem tido nas televisões até agora, eu tenho track que mostra que eu ganho os debates. E esses votos, eu saio na rua, ninguém me esculhamba, nunca encontrei ninguém para me falar uma palavra na rua, diferente de outros candidatos que saem, as pessoas acabam xingando, então, comigo não. Então, eu não sei se essa pesquisa está certa ou não. Mas agora, são todas as pesquisas. vai ser, o que eu tenho sentido na rua que não é bem assim, né? Agora, eu vou ter mais ainda 15 dias aí para poder explicar um pouco. Eu tenho que explicar, por exemplo, me comparar, né? Eu sou deputado há 6 anos e o Russomano foi deputado por 4 mandatos. Eu vou discutir as votações que eu fiz lá de interesse dos trabalhadores e as votações que ele fez contra os trabalhadores no Congresso Nacional. Então, acho que isso... Por exemplo, o Russomano votou a favor do fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? É aquela maldita conta que inventada em 99, que quando as pessoas vão se aposentar, perde 40%. Se for homem, se for mulher, perde 45%. Todas as pessoas que se aposentaram de lá para cá, de certa maneira, o Russomano tem culpa nisso, porque ele votou a favor. E pior, ainda no governo Lula, nós derrotamos o fator previdenciário. Teve um acordo, né, de apoiar uma emenda que eu tinha feito de aumento para os aposentados de 7,72 e também acabar com o fator previdenciário. Porque como a gente sabia que era possível que o Lula vetasse, nós demos 2 alternativas para ele. Você pode vetar o aumento ou pode vetar isso. E a Câmara votou, quase por unanimidade. Teve alguns votos contra. De novo, o Russomano votou contra, ou seja, ele é convencido
de que as pessoas, quando vão se aposentar, têm que perder parte do seu salário. Ele votou contra o fechamento do comércio aos domingos, né? Ele votou a favor de manter o comércio ao domingo fechado, ou seja, as pessoas que trabalham aos domingos têm que saber que ele foi um dos que votou para ele trabalhar aos domingos. Ele votou, por exemplo, dos 11% dos trabalhadores inativos do setor privado, do setor público, todos os trabalhadores do setor público passaram a pagar 11% do seu salário, ele tem culpa nisso, porque ele votou a favor. Enfim, então tem uma série de projetos, né, que ele votou favorável, normalmente contra os trabalhadores, e eu vou poder, durante esses últimos 15 dias, explicar isso. Mas ele tinha me perguntado... As propostas que são copiadas pelos outros candidatos. Olha, eu fiz algumas propostas e eu registrei isso lá no começo do ano, né? Dei uma entrevista, inclusive, para a Folha, falando sobre isso, para aquela revista da Folha, de quais eram as propostas. Eu fiz uma proposta de levar o emprego para a periferia de São Paulo, né? Por quê? Você tem uma cidade que tem 6,5 milhões de empregos, e desses com carteiras assinadas, e 75% desses empregos estão aqui no centro de São Paulo. Eu acho que não tem solução para uma cidade dessa, se você não descentralizar esse emprego, porque haja metrô e ônibus para carregar esse povo todo, e os carros que vêm para cá. Daqui a pouco você já tem gente falando mal de carro. Não, também liberaram para todo mundo comprar carro, né? Então dá a impressão que comprar carro é um mal. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma proposta, discutindo com a assessoria, de a gente levar esses empregos para a periferia. Como fazer isso? Baixando o imposto, né? Que é o que fez a desindustrialização de São Paulo, foi exatamente o incentivo fiscal que foi dado em outros estados. Então, eu fiz essa proposta. Aí o Haddad copiou. Enfim, então tem várias propostas que eu fiz. Por exemplo, acabar com a progressão continuada. Quando começou, só eu tinha coragem de falar isso, porque isso é um crime contra as crianças de São Paulo. Aí agora já tem vários candidatos falando isso. Até o Chalita está falando isso também. Enfim, então eu acho que eu não fico bravo dos caras copiar, não. Eu acho bom. Porque isso significa que essas ideias podem pegar, né? E se pegar é bom para São Paulo. Quantos trabalhadores em São Paulo são ligados à Força Sindical? Aqui em São Paulo, nós temos 180 sindicatos e pelo menos uns 4 milhões de trabalhadores com carteiras assinadas. Agora, isso, 1% dos eleitores de São Paulo significa mais ou menos 60 mil votos, 60, 70 mil votos. Está longe desse universo. Quer dizer, o pessoal da Força não está votando no Paulinho. Por quê? Eu acho que tem em São Paulo, primeiro assim, eleição é diferente, né? Se você for perguntar para algumas pessoas dessa, por exemplo, é que eles acham que eu sou tão bom deputado que eu tenho que ficar em Brasília, né? Então tem muitos desses companheiros, Paulinho, você está indo tão bem lá, fica lá. Então, tem muitos problemas, mas eu acho que tem um fenômeno em São Paulo que tem um espaço aqui em São Paulo entre o PT e o PSDB, as pessoas já estão, de certa maneira, saturadas com isso, e teve aqui um empurrão da casa onde nós estamos. Você está falando aqui da TV Record? Tá. Qual foi o empurrão? Com o Celso Russomano, né? Qual foi o empurrão? Desculpa. Empurrãozinho ali na pré-campanha. O telespectador internauta pode dizer qual foi o empurrão. Não, tinha vários programas que ele participava, né? Tinha vários programas que ele participou na pré-campanha e que nós, que éramos candidatos, digamos assim, não tivemos esse mesmo espaço. Então, ele quer dizer que ele trabalhava aqui, então? Ele trabalhava aqui, não era isso? Ele tinha trabalhava aqui. Assim como outros candidatos trabalhavam também isso, outros. Isso. Mas então, teve um empurrãozinho da casa. Aí ele pegou esse espaço, né? E eleição para prefeito, eu entendo que é um pouco isso. Tem uma onda favorável a ele, né? Muito por campanha já antecipada e muito por causa desse espaço. E eu acho que agora precisa esclarecer os eleitores de que esse povo pobre, porque do meu ponto de vista o Russomano fala para os pobres, mas sempre trabalhou contra os pobres. Então o eleitor não sabe votar, é isso que você está dizendo? Não estou dizendo isso não. Estou dizendo que tem um espaço entre PT e PSDB. Você pega, por exemplo, na pré-campanha eu tinha 17% na Zona Leste, né? Eu ganhava do Serra, por exemplo, na Zona Leste, antes. Agora, praticamente esses votos foram para ele. O PT, que tinha muito voto lá também, perdeu esses votos exatamente para o Russomano. Então tem uma onda favorável e eu acho que agora cabe a nós, candidatos, explicar qual é a posição Agora, do Paulo, Russomano. não há também, às vezes, um conflito aí de atuação? Você como candidato a prefeito, deputado federal e líder sindical? Porque você não citou entre os fatos, por exemplo, que levaram muitas empresas aí de São Paulo, foram as greves. Para fugir das greves, Foi muita não. gente... Eu conversei com vários empresários que disseram isso. Muitos saíram, pegaram a sua empresa e foram embora, porque os salários eram altos em São Paulo, em outras regiões, mas também por causa das greves feitas
pelas centrais sindicais, inclusive pela sua. Não, eu continuo fazendo ainda, né? Hoje mesmo eu já estava querendo ajudar os bancários que estão em greve. Então, que eu sou candidato, não dava, mas eu sou Bom, é um relógio, defensor, né? Todo ano. eu sou um defensor das greves, né? Mas Agora, todo que tipo ano, de por greve, quê, Paulinho? Você Marco como Antônio? prefeito, Deixa eu você só tiver falar uma assim, greve por do que é, Marco funcionalismo? Antônio? Porque os banqueiros ofereceram 6%. Vocês acham que é normal os bancos que faturaram tanto dinheiro, aí vêm oferecer 6% para os seus trabalhadores, que dá 0,28% de Agora você aumento está real? falando como líder sindical ou como candidato a Não, é prefeito? que eu tenho posição, eu tenho um lado, claro, né? Eu sou um defensor dos trabalhadores e estou no Congresso por isso, passei minha vida inteira fazendo isso e vou continuar fazendo. Então, Né? você como prefeito amanhã, se tiver uma greve do funcionalismo, como se comporta? Corta os dias parados? Porque o funcionalismo está fazendo greve querendo receber salário sem Maricino, desconto. Greve de ônibus. se eu for prefeito, não tem Motorista greve do- aqui não. Por que, Você que vai não terá ceder greve? tudo. Não, não tem greve porque eu vou conversar com os funcionários como trabalhadores da prefeitura, como gente que vai me ajudar a administrar. Eu pretendo, por exemplo, se caso eleito prefeito, montar uma mesa de negociação diretamente no meu gabinete. Vou tratar com uma por uma das categorias, discutir os direitos e os deveres. Né? Discutir com eles que se eles ganharem melhor, vão tratar melhor a população. Então, eu acho que essa transparência pode ajudar muito. Eu pretendo, por exemplo, fui eu no setor privado que implantei participação de lucros e resultados. Lá em 94, no final do governo Itamar, conseguimos uma medida provisória para fazer participação de lucros e resultados. Eu acho que nós temos que implantar um programa de metas e resultado também para o funcionalismo, para que eles possam atender bem as pessoas e ganhar melhor. Então, com isso, se eu for transparente com eles, mostrando as possibilidades da prefeitura, o que a gente pode fazer, dificilmente você terá greve. O que falta no funcionalismo é conversa. Você pega, por exemplo, vou voltar para o negócio federal, o Heródoto vai ficar bravo. Não, pode falar. Mas, por que tem greve no funcionalismo público federal hoje? Porque a Dilma não cumpriu nada que se prometeu conosco. Não foi comigo, não, foi com todas as centrais. No final do ano, eu segurei o orçamento da Dilma e fui 5 vezes no Palácio do Planalto, das 6 às 10 da noite, para negociar com os ministros. Se comprometeram conosco de fazer uma negociação séria em fevereiro, aí eu deixei votar o orçamento. Até ontem não cumpriram, aí monta uma enrolação com o pessoal e esgotou, né? A Polícia Federal está em greve, O a Polícia funcionalismo Rodoviária público Federal está em greve. municipal está sendo tratado a pão e água, né? Quantos por cento o senhor vai dar de aumento para eles? Então, essa é a discussão você precisa fazer com transparência com o funcionalismo. Eu não vou dizer hoje que eu vou dar tantos por cento de aumento. Eu sei que faz muito tempo, tem categorias que está 10 anos sem ter aumento. O que eu estou me propondo é sentar com cada uma dessas categorias e ver a realidade de cada uma delas e discutir com ela as possibilidades que a prefeitura tem de dar aumento. E quero implantar esse programa de metas Então e não é resultados. fácil dar aumento, então, né? Realmente é difícil dar aumento mesmo, né? Você tem que verificar, você não vai fazer uma loucura, né? Eu sou presidente de uma central sindical que também tem orçamento. Eu fui presidente dos metalúrgicos de São Paulo, que tem um orçamento de 80 milhões por ano. Então, eu também, pelo menos 300, 400 funcionários. Então, também sei administrar. Sei que é preciso você verificar as suas condições para poder dar aumento. Fala com o Paulinho, faltam 2 semanas para as eleições, né? Você falou que ainda tem 2 semanas aí para tentar virar o jogo, que está desfavorável. Agora, se você não conseguir, minha pergunta é a seguinte: o teu partido, o PDT, é aliado dos tucanos em São Paulo e do governo do PT em Brasília. Quem o PDT deverá apoiar no segundo turno em São Paulo, caso você não esteja lá? Eu acho que isso, de certa maneira, aqui em São Paulo, dificilmente vai acontecer, né? Eu acho que essa polarização PT e PSDB, ela, de certa maneira, já está ficando claro que não vai existir. Eu acho que nós precisamos esclarecer quem é o Russomano, que lado que ele está realmente, ele tem que vir a público responder por que votou durante a vida inteira contra os trabalhadores, contra o povo pobre no Congresso. Se ele for para o segundo turno, vai com um dos dois, tá certo? Eu acho que as eleições estão muito complicadas em São Paulo, exatamente porque polarizou para cima. E a minha função é esclarecer um pouco essa questão. Se eu não for para o segundo turno, é uma coisa que eu vou discutir com o meu partido no dia 8 à tarde, porque de manhã não está cansado. Paulo, mais um esclarecimento ainda. Veja bem, ora você está falando como líder sindical, ora como presidente da força, ora como candidato a prefeito e ora como deputado federal. Não. Deixa eu perguntar o seguinte, você foi lá votar o Código Florestal? Foi. Foi. Você parou a campanha e foi votar lá em Brasília? Foi. Tá. Eu estou fazendo. E você votou primeiro como? que eu não. Eu votei favorável ao acordo que teve. Teve um acordo de diminuir as margens. Aquele acordo que os ruralistas estão comemorando como uma grande Mas vitória. era um acordo que a maioria da Câmara, digamos assim, né? Ficou alguns contrários, Não dá, né? ficou alguns contrários. Não, tanto é ver a votação lá, foi nominal. Né? Ficaram alguns ruralistas contrários
né? Tanto é que o Caiado ficou batendo até o final e, por outro lado, ficou alguns ambientalistas contrários também. Mas, digamos assim, foi o que deu para sair da casa. Não dava para fazer um projeto que não replantasse nada, como queriam os ruralistas. Ou um projeto que replantasse tudo como queria, né? Eu até, para alguns casos, assim, já pensou um projeto para replantar a Europa, como estamos aprovando esse aqui? Ou replantar os Estados Unidos? Mas eles estão pagando caro agora. Então, mas a gente também tem que ver, né? Você tem pequenos sitiantes, pessoas que trabalham daquilo. Se tiver que replantar, não vai ter como replantar. Então, nós demos um prazo maior para replantar. Então, eu fiz muito isso, Geraldo. Eu fiquei... Primeiro que eu estou de olho lá, porque nós estamos querendo aprovar o fim do fator previdenciário. Aproveitando que o Russomano não vai estar mais lá agora, acho que a gente aprova. Você dá risada, né? Não, você resolveu bater no homem hoje. Não, é que eu estou encafifado com ele, porque eu sofri lá com esse rapaz, entendeu? Sofri muito, que a gente fazia toda uma articulação e ele ficava do outro Não lado. tem nenhum tapinha no Haddad, no Serra, ou é só nas costas? Não, o Haddad, eu não posso falar muito dele, porque eu não conheço. Eu conheci ele no 1º de maio, né? O Serra conheço de mais tempo, e aí não precisa eu falar dele, que as pessoas falam. Então, para mim está tudo bem, eu vou falar das minhas propostas. Vocês não deixaram eu falar até agora. Então, vou vamos falar lá. sobre isso. Vamos lá. Paulinho, até agora, tua campanha se baseou na proposta da descentralização das atividades econômicas para o trabalhador poder morar mais perto do emprego. Um prefeito tem condições de promover essa mudança, além de reduzir os impostos, como você já falou? Alguma empresa já se interessou em conhecer melhor o teu projeto? Assim, bom, primeiro que várias empresas já se interessaram, né, de discutir esse projeto. O que eu estou querendo discutir, Ricardo, é o seguinte: São Paulo, vou repetir, São Paulo tem 6,5 milhões de pessoas que têm carteiras assinadas e funcionários públicos, são 800 mil funcionários públicos. Fora os informais e fora as pessoas que trabalham por conta própria. 75% desse pessoal está no centro de São Paulo. Esses empregos estão concentrados em 4 subprefeituras. Aqui onde nós estamos, a Sé tem 800 mil funcionários, trabalhador, né? 800 mil pessoas é quase o tamanho de Campinas, que todo dia vai para a Sé, né? Pinheiros e Vila Mariana. O que eu fico imaginando, o que a gente vai fazer, se não for a proposta que eu estou fazendo, o que a gente faz para resolver o problema desse povo, esse deslocamento humano, Do trânsito, né? do Que transporte. todos os dias saem de lá e vêm para cá, e de noite volta, né? Haja metrô e haja trem para fazer isso. O que eu estou propondo? Estou propondo rediscutir essa cidade, inverter essa cidade. Por exemplo, por que empresa de telemarketing tem que estar no centro de São Paulo? Né? Por que empresa de logística... Eu acho que é porque tem infraestrutura. Para você montar uma Mas você empresa de tem que montar telemarketing, essa infraestrutura. você precisa ter uma infraestrutura técnica. É isso. Se você não tem infraestrutura técnica lá, você não vai colocar na periferia. Por isso que a minha Tem outro proposta é mais detalhe também. completa. Ela descentraliza também a administração da prefeitura, com eleição de subprefeito para você ter uma administração de Eu lá digo, para da cá. infraestrutura física. Você precisa de equipamento tecnológico para montar um telemarketing. Não é só isso, não. E a verdade também, na periferia, a escolaridade vai cair, naturalmente, porque socioeconomicamente Não, é mas- menos privilegiado. Esses trabalhadores estão vindo para cá. Eu estou Eles vêm de falando toda assim, a ó, cidade. empresa de telemarketing, empresa de logística, né? Esse pessoal esses caminhões que distribuem, por que essas empresas de logística não estão na beira do Rodoanel, né? Eu falo assim, por que as 500 maiores empresas do Brasil foram para Berrini? Foram para onde, desculpa? Para Berrini. Para Berrini. Por quê? Por causa do aeroporto, correto? Sei. Por que o prefeito não discutiu com essas empresas e pusesse lá em São Miguel? Montasse a estrutura que você está falando? Porque é do lado do outro aeroporto, até melhor do que esse daqui e mais seguro. Bom, não foi só por causa do aeroporto. O aeroporto é um dos fatores. Ali é perto do Morumbi, ali é perto da região dos hotéis, ali é uma região da cidade considerada mais segura, mas ali isso- está perto das camadas A e B da população. E outra, Não, foi mas- uma especulação mas Mais você motivo do que poderia- ter um aeroporto também. só. Foi Mas você pensado. poderia ter montado também essa estrutura. Ou seja, depende do prefeito essa discussão de montar a estrutura, de montar câmara de animação econômica, de verificar as vocações de cada bairro, tá certo? Nós fizemos isso, o Jorge, que coordena minha campanha, ele foi subprefeito do Itaim Paulista. Ele montou lá as câmaras de animação econômica e o Itaim hoje tem, para cada morador, aliás, hoje lá tem 8 moradores para cada emprego. Mas você tem distrito de São Paulo, subprefeitura, que tem um emprego para 200 habitantes, entendeu? E você tem no Itaim 200 empregos por um habitante. Então você pode discutir essa descentralização, levar para lá. Como é que faz isso? Com incentivo fiscal, que é o que desindustrializou São Paulo.
Se eu baixar o ISS para as empresas que estão lá, com certeza muita gente hoje está na informalidade vai pagar. Segundo, incentivar essas empresas a ir para lá. Porque hoje a renda Está na falando só então periferia está empresa, crescendo. empresa Marco. prestadora de serviço. Ô, Marco Antônio, as empresas estão crescendo, a renda na periferia está crescendo. Se você pegar as pesquisas dos últimos 10 anos, cresceu 153% na periferia e no centro só cresceu 22%. Não, eu apontei mais a questão da educação, da formação, da Mas esse qualificação. povo está vindo de lá para cá, então tem esses trabalhadores lá, que não tem Agora, o oportunidade. imposto lá que a indústria paga é ICMS, não é ISS. Não estou falando só de indústria, não. Falando de Só prestação de escritório, serviço, prestador de serviço. E estou falando da indústria também, aqui do lado. Ali, ó. Nós estamos aqui do lado. Tem uma empresa chamada Brasilata. Tem 900 trabalhadores. E o dono da empresa, o diretor da empresa, toda vez que me encontra, Paulo, me arruma um terreno lá em Caíras, porque eu vou mudar para lá. Por quê? Porque meus funcionários moram em Franco da Rocha, Morato, Caíras e Perus. De tanto eu falar isso, ele está me dizendo agora, então me arruma em Perus, que eu vou mudar para Perus, que meus funcionários demoram 1h30 para chegar aqui. Só estou dizendo dessa, se eu arrumar lá, são 20 ônibus que deixaria de vir para o centro de São Paulo. Agora, quem vai todos os dias. subsidiar essa mudança? Isso Para é ele mudar, ele não vai mudar de tem graça. subsídio aí. Que subsídio? Tem que, uai, Subsídio eu estou dando um incentivo fiscal. você está dando, então, Eu tô é uma indústria. Eu estou baixando o ISS para 2 lá e mantendo 5 Mas aqui. a indústria não paga ISS. Calma. A A indústria indústria vai paga mudar. ICMS. Você não está entendendo o que eu estou te propondo. A indústria, como o caso da Brasilata, vai mudar porque para ela é melhor mudar para lá. Se ela não mudar para lá, vai sair de São Paulo. Vai deixar de pagar imposto em São Paulo, como milhares Então, saíram tudo bem, agora não por entendi causa assim, da por que uma especulação indústria financeira. vai mudar. Por que ela vai mudar, então? Não entendi. Por causa demora 1h30 para o trabalhador chegar aqui, o cara já chega Então cansado. é por altruísmo, é isso que você quer dizer? Não, por ela, porque... É por que as altruísmo. indústrias saíram de São Paulo, Heraldo? Oi? Por que as indústrias saíram de São Bom, Paulo? entre elas porque vocês fizeram greve, E porque os fizemos salários greve. eram mais altos, Nada disso. porque os Não tá terrenos tendo ficaram greve. mais caros. As indústrias automobilísticas As foram indústrias para venderam Curitiba. seus terrenos caríssimos em São Paulo e foram comprar terreno barato no interior A de São indústria Paulo. automobilística foi para Curitiba, lá tem muito mais greve do que aqui. Porque lá tem muito incentivo de ICMS, lá tem guerra Então, fiscal entre estados. Fizeram uma guerra fiscal, levaram as empresas Então para você lá. quer fazer uma guerra e a fiscal empresa- entre municípios, é isso? Não é bem, peraí que eu vou explicar. É que você fala um monte de coisa ao mesmo tempo, eu tenho que te responder. Eu sei como é que você faz. Então é o seguinte, as empresas saíram Não é de São ele, Paulo, nós somos primeiro para internautas. pagar menos. Você tem razão, para pagar menos. Né? E porque a gente fazia muita greve. Foram para lá, veja, por exemplo, em Recife, as maiores greves que estão acontecendo, onde é agora? São nesses canteiros de obra que o nego pensou que ia fazer greve, ia montar lá, e nós não íamos descobrir. Mas como a central sindical hoje está no Brasil inteiro, a gente para as obras dele lá na Casa do Chapéu também, tá certo? Então, isso não é por causa de greve que as empresas saem. As empresas saem por causa de incentivo fiscal, entendeu? Ninguém sai daqui porque não vai pagar o 13º, o fundo de garantia. Sai porque vai receber incentivo fiscal por 30, 40 anos, não vai pagar imposto. O que eu estou propondo não é não pagar, é pagar 2, é pagar menos. O que eu estou achando, desculpa, E vou não dar fecha, incentivo a sua de IPTU explicação também. não fecha, porque para a indústria não é o ISS que é a prefeitura, é o ICMS do Estado. Muitas empresas saíram daqui, foram para o Rio de Janeiro, a Volkswagen foi para o Rio de Janeiro, a Peugeot foi para o Pará, porque há uma guerra fiscal de ICMS, onde você não tem atuação, você não pode atuar sobre isso. Eu posso atuar no ISS e no IPTU. Sim, São 2 impostos de São Paulo. sim. O ano passado, o Kassab arrecadou 9 bilhões e 100 milhões de ISS. O IPTU, quase 6 bilhões. É a terceira arrecadação, que a segunda é o ICMS, repasse de ICMS. Se eu der incentivo na periferia, eu vou arrecadar mais, porque as pessoas estão na informalidade. E eu vou levar esses empregos para lá. Eu trabalho com a ideia, em 4 anos, levar pelo menos 4 milhões de Olha, eu empregos. liguei lá na Fiesp, 2 milhões de eu empregos. liguei na Fiesp e perguntei Fiesp sobre não o tem seu nada a plano. ver com isso. Eu liguei para a Fiesp para perguntar, aliás, liguei na Fiesp e liguei na FEComércio. A Liguei para os FEComércio é dois, pessoal. para perguntar assim, qual é a avaliação, não é oficial, qual é a avaliação que vocês fazem. Não foi favorável. FEComércio não foi favorável? Não foi favorável. Eu liguei O lá e Abranchado? olha, ele vai tirar o dinheiro daqui e vai faltar em outro lugar. Ah, vai. Vamos chamar o Abranchado aqui, porque comigo ele tem falado que é Posso muito positivo. mudar um pouquinho de assunto? Eu liguei lá, eu fui saber Com a exatamente. Fiesp não tem problema, a Fiesp é outra história, é a indústria. Mudar um pouquinho de assunto. Fazer uma pergunta sobre igrejas. Esse ano está sendo muito discutido o papel das igrejas na campanha eleitoral. Hoje mesmo, a Igreja Católica está promovendo um debate organizado pelo bispo Dom Odilo Scherer. Você também buscou apoio religioso? E por que não participou do debate do bispo Scherer hoje? Primeiro que eu Tá tinha que vir acontecendo. aqui, né? Eu dei a preferência Você para... foi convidado? Fomos, mas eu dei preferência para vir aqui. Mas eu, Obrigado. eu tenho uma grande relação com a Igreja Católica em São Paulo, né? Eu tenho uma grande amizade com o Dom Cláudio Umes, né? Que fez meu casamento.
sempre participou das lutas dos trabalhadores, desde o ABC, foi em todos os 1º de maio mesmo aqui, tem com o Dom Dilo, enfim, tem uma boa relação com a Igreja Católica. E sei também, não tem relação com a Igreja Evangélica, mas sei do trabalho que eles fazem, né? Trabalho importante de recuperação, né? De pessoas que estão dependentes químicos, pessoas que estão descrentes da vida. Enfim, fui em alguns desses eventos que eles fizeram, eu emprestei o local que eu fiz o 1º de maio para o bispo, que eu não vou falar o nome aqui, senão vai dar problema. Não, pode falar, Não, pode falar. Ah, é? Pode? Pode, claro. Eu esqueci o nome dele, vai, deixa pra lá. Aí, eu não, emprestei. Não, olha, Não, aqui fala, você não pode falar fala. o que você quiser, viu, Paulinho? Paulinho, falando sério, olha, aqui a gente tem liberdade para falar o que quiser. Não precisa precisa ter restrições, não. Não, mas vamos lá. Enfim, então tem uma boa relação. Acho que eles fazem um papel importante, mas eu não fui procurar, entendeu? Em nenhum momento, porque eu acho que o prefeito tem que ser um prefeito de todos e não de uma igreja ou de uma religião, né? Eu não procurei e acho que não vou procurar. E a Cracolândia? Ontem mesmo teve várias reportagens, voltou todo mundo. Foi o governo do estado de São Paulo e a prefeitura mentiram. Sabe? Eles fizeram um trabalho de 5ª categoria, voltou todo mundo, está se drogando de mas novo. Era esperado, né, Marco Antônio? Porque eu acho que dependente químico você não trata com polícia, você trata com polícia o tráfico, né? As pessoas que são dependentes, você tem que tratar com um programa de saúde, né? E não é uma Cracolândia. Eu te aponto 100 na cidade de São Paulo. Todos os bairros têm uma sua Cracolândia. Tá? Além dos problemas familiares que tem na área da droga, né? Dessa questão da droga. Então, acho que nós precisamos... eu implantaria um sistema para tratar o dependente químico. Né? Caso eleito prefeito, eu acho que nós temos que tratar como um problema de saúde. Mas o Alckmin né? e o Kassab fizeram esse mesmo discurso. Mas você tem que avaliar cada um deles. Eu disse, Eu não faria então, esse papel. O senhor tá certo? consegue criticar o governo do estado de São Paulo? Não, eu pelo acho que menos foi um com erro. relação à Cracolândia? Eu acho que foi um erro do governo de São Paulo e do prefeito Kassab ter tratado aquela Cracolândia daquele jeito. Me parece um pouco que era a pressão daquela região ali, né? Digamos assim, da elite paulistana ali, para tomar uma ação naquela região que eles estão fazendo essa nova luz meio contra o povo lá, né? Meio não, muito contra o povo, né? Não foi ouvida a população. Então, eu acho que tem um pouco dessa pressão, né, dessa turma, digamos assim, que quer construir prédio de São Paulo, para expulsar aquelas pessoas dali. E aí fizeram uma ação, eu acho que sem pensar. Eu acho que foi errado. Como que se combate essa máfia imobiliária? Porque a pressão dali Não é fácil não, hein? É corrupção dentro da prefeitura. Como que se muda essa lógica? Eu acho que aí tem que mudar a lógica da administração em São Paulo, né? Eu, por exemplo, prefeito eleito de São Paulo, não deixo sair uma empresa de São Paulo. Não vai ser uma imobiliária ou uma especulação de uma incorporadora que vai tirar uma empresa de São Paulo, entendeu? Eu vou tratar as empresas de São Paulo que dão emprego em São Paulo como temos feito, né? E eu acho que isso não tem hoje um incentivo na prefeitura para cuidar disso. Então, eu acho que a especulação imobiliária... anunciando a sua candidatura? Acho que está. Eu não tenho... Acho? Acho que deve estar. O senhor não está preocupado com isso? Cuidado, hein? Não, mas o meu é pouco. Eu fiz as contas, tem negação de 90 milhões, né? Se eu conseguir arrecadar 1,5, vai ser o máximo, entendeu? Ok. O que é 90 milhões? Olha, Posso falar? Pode. Eu vou fazer o intervalo, mas você fala primeiro, então, antes do intervalo. Pode falar. Não, que eu estava fazendo a conta do que é 90 milhões, né? 90 milhões, você tem 90 dias de campanha, dá 1 milhão por dia, né? 1 milhão por dia, para as pessoas terem uma noção, uma pessoa que a média salarial de São Paulo é 1.200, mas eu vou arredondar para 1.000 para ficar mais fácil fazer a conta. Quem ganha 1.000 ganha 13 mil no ano, em 10 anos 130 mil, 80 anos para gastar 1 milhão que eles estão Mas gastando quem num tem dia. 90 milhões para a campanha? O Haddad, o Serra 108, o Chalita 70. Tudo isso? Eles declararam, teve um que falou aí de novo aí na televisão. Podemos ir para o intervalo, então? Então vamos lá. Bem, nós vamos aqui para um rápido intervalo. Hoje o nosso convidado é o Paulo Pereira da Silva, que é candidato pelo PDT, participando aqui da nossa sabatina. A gente volta em 3 minutos. Até já. Bem, nós voltamos aqui para o nosso segundo bloco dessa série de sabatinas que você acompanha aqui pela Record News e também no nosso portal, no r7.com, que é o portal da Rede Record. Hoje o nosso convidado, Paulo Pereira da Silva, que é o candidato do PDT à Prefeitura, e a participação dos jornalistas Ricardo Cocho, Mário Simas Filho e também do Marco Antônio Araújo. Paulinho, vou fazer uma pergunta de internauta aqui para você. Luiz Carlos.
O que você acha? Você acha que o Tribunal de Contas do município de São Paulo deve ser mantido ou deve ser extinto, na sua opinião? Essa pergunta é boa, hein? Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, não, sabe? Mas eu acho que não. Se você falar que não precisa, aí as pessoas vão dizer, aí ele não quer que investiga, né? Que fiscaliza. Mas os fiscais são as pessoas que foram vereadores que têm relação com o prefeito, né? Talvez tenha que mudar esse sistema, né? Ser uma espécie de tribunal de contas, mas com gente da sociedade civil e não gente que o próprio prefeito indica, entendeu? Então, não pensei você não tem nisso, uma mas eu opinião acho que- formada se ele deveria ser extinto ou não? Eu acho que talvez a gente teria que mas mudar o formato dele, não ser mais nesse formato aí. Coach. Paulinho, já faz 6 meses que você está andando por aí em campanha, mais ou menos, né? De tudo que você já viu e ouviu nas tuas andanças, nessa campanha, o que mais te chamou a atenção? Uma história, um fato, um Se episódio que falar tenha tudo que acontecido? chamou atenção aqui vai ser fogo, vou acabar. Não, conta aqui, pô, tem liberdade para falar. Deixa eu te falar. Bom, o que me chamou a atenção, eu tive naquela favela que pegou fogo, Um monte pegou fogo, não, uma delas ali em São Miguel. Eu tive exatamente uns 3 dias antes de pegar fogo. E eu fui. Ali, na verdade, ali eu estou ajudando aquele pessoal lá a ver se resolve. O Antônio Hermílio vendeu aquele terreno para eles, né? Há muito tempo atrás. Eles compraram o terreno e aí foi um pessoal e invadiu o terreno deles. Então, era uma invasão de um terreno particular. E só que o pessoal que invadiu construiu em cima de uma várzea do Tietê, né? Que é verdadeiro esgoto, né? E eu fui lá um dia de domingo e fiquei muito mal, porque você via crianças comendo em cima de uma tábua naquele negócio, né? Então você fica meio chocado com aquilo. E você falou para contar uma coisa engraçada, domingo, e você sabe que eu jogo futebol, né? Todo sábado e todo domingo, nos bairros da periferia. Aí eu fui jogar numa comunidade do Sinhá, no sábado, no domingo. Aí veio um rapaz, a hora que eu estava entrando em campo, com a mão assim, cheia de maconha, e falou, Paulinho, você não vai acabar com isso aqui não, né? Aí eu dei uma olhada assim e falei, não, essa aí é da boa, não vou acabar não. Aí o povo que estava lá na galera vibrou só de eu olhar para o negócio, né? Então achei graça. Cada um com seus problemas. Né? Olha, só para esquentar um pouco, eu vou ler para você, ipsis literis, o que o Sebastião passou aqui. Não é a minha pergunta, é do Sebastião. Sebastião, você quer saber qual é o motivo que todo presidente de sindicato, quando ganha eleição para qualquer cargo político, muda para o lado do governo e dá uma banana para os metalúrgicos? Mas não é o meu caso. Não. Então, mas eu vou faço uma dizer ao pergunta Sebastião para o você. seguinte, ó. Eu nunca quis ser deputado, primeiro. Aí fui candidato a deputado, fui um dos deputados mais votados do Brasil, o 3º de mais de São Paulo, e depois fui reeleito com o 4º lugar em São Paulo de novo. Eu tive um comportamento muito claro no Congresso Nacional em defesa dos interesses dos trabalhadores, né? Tive e continuo tendo essa luta em defesa dos trabalhadores. Todos os projetos que tem no Congresso em defesa dos trabalhadores, eu estou junto, né? Aliás, passa por mim, inclusive, né? Eu faço toda uma confusão lá dentro daquele Congresso todos os dias para fazer votar. Estou agora numa batalha para fazer votar o fim do fator previdenciário, e que eu já brinquei aqui que o Russomano não vai estar lá. Eu estou querendo resolver a questão da participação de lucros e resultados que os trabalhadores têm e que o governo cobra imposto de renda. Estou querendo uma política salarial para os aposentados, que ganham mais que o salário mínimo. Enfim, então tem uma pauta que os trabalhadores têm e que eu levo para dentro do Congresso. Então, eu tenho alguns parlamentares que realmente mudam de lado e isso acaba atrapalhando, mas eu, ao contrário, eu sempre tive com os Com trabalhadores. toda essa exposição, como prefeito, você acha que você vai poder estar mais ao lado dos trabalhadores do que como deputado? Eu sou da opinião, Mário Silva, que quem precisa de prefeito, de política, são os pobres. Lamentavelmente, muitas vezes as pessoas não entendem isso. Porque rico tem os melhores hospitais, melhores escolas, né? Muitas vezes não anda nem de carro, anda de helicóptero. Então, quem precisa de política e de político são os pobres, né? E eu quero ter a minha posição é muito clara em defesa dos mais pobres, em defesa do povo pobre de São Paulo. E por isso que as minhas propostas vão muito nesse sentido de ajudar os bairros de São Paulo. Ser candidato a prefeito, praticamente sabendo que a chance de ganhar é pequena, é bom para quem vai se candidatar a deputado lá na frente? Não, eu saí candidato, Marco Antônio, basicamente para discutir a cidade de São Paulo, né? Nós tínhamos algumas propostas diferentes de todas que foram feitas
E acho que isso foi bom para isso está sendo bom para a cidade, né? Como eu disse, como várias... Desculpa, várias só para dessas- esclarecer, não é a por primeira exemplo, vez que você é candidato na cidade. eu fui, Você foi candidato eu fui em 2004, Candidato a vice? eu fui candidato a vice do Ciro em 2002. Do Ciro? Do Ciro Gomes, Ah, e não a na cidade, vice-presidente da aqui. República, e fui candidato a prefeito em 2004. A vice-prefeito você nunca foi? Não. Só prefeito da Só cidade? prefeito. E então eu acho que as minhas propostas que eu fiz para a cidade, e que está sendo debatida nos bairros, têm sido positivas. Por exemplo, eu tenho falado que nós temos que acabar com a indústria da multa, né? Por quê? Eu vou te fazer uma comparação aqui. São Paulo é uma cidade injusta contra a população. Se você pega, não é feita pelo Kassab, ela é um modelo que montaram aqui, que ela é contra as pessoas. Por exemplo, você pega uma avenida em São Paulo, ela num lugar é 80 por hora, depois é 70, depois é 60, tem lugar que já é 40, né? Você poderia ter avenida, por exemplo, Brasília, não vou nem longe, não vou nem fora do Brasil, mas você vai em Brasília, lá tem um sistema. É 80 na avenida e 60 fora da avenida. Então você não pode ter pegadinha no meio, Brasília né? é uma cidade planejada, né, Então, Paulo? mas você acha que não dá para fazer em São Paulo? Você pôr faróis inteligentes em São Paulo, que abre sincronizado? Farol é um sistema, o sistema da multa funciona. O do farol não funciona. Você chega à noite num farol, você para no farol, fica olhando de lado, apavorado, porque fica com medo de ser assaltado. Você não sabe se vai ser assaltado pelo bandido ou pelo prefeito, né? Porque aí você passa, era melhor ter dado 50 conto para o bandido, né? Já anda com 50 pau no bolso, que o bandido chega e fala, meu, só tem isso aqui, e dá. Porque você passa, o farol, o maior índice de multa no ano passado foi nos faróis, à noite, né? Então, eu acho que nós temos que acabar com esse sistema de indústria de multa em São Paulo, né? Tudo bem, você monta um sistema, olha, vai ser 80 nas avenidas, vai ser 60 nas demais ruas da cidade. As pessoas têm que saber a regra da cidade. Hoje você não sabe, você está andando... Eu tomei uma multa ali descendo do Palácio dos Bandeirantes a 51 por hora. Você acha normal um cara tomar uma multa a 51 por hora? Tá bem na entradinha, escondidinho lá atrás do... Tudo escondidinho. Então tem que ser um negócio... Você foi falar com o Alckmin, não ou não? Não, mas não foi agora não, foi tempo desse. Paulinho, outros O Heródoto candidatos, só entra para me dar porrada. Quem foi falar com o Serra? outros candidatos já falaram do desinteresse dos eleitores nessa campanha eleitoral, né? Você também tem notado isso? A que atribui essa apatia do eleitor, esse desinteresse pela campanha, pelo programa eleitoral? A que se atribui isso? Eu acho que as pessoas estão muito descrédites, né, dessa questão política. Porque eu, por exemplo, estou bastante incomodado com a presidente Dilma, né? Porque ela assumiu uma série de compromissos com os trabalhadores e não cumpriu. Por exemplo, Ó, embaixo do palanque em São Miguel, nós fizemos um comício para ela, faltava 7 dias para as eleições, com ela e com o Lula. Ela assumiu de acabar com o fator previdenciário, fazer uma política salarial para os aposentados, fazer negociação com os trabalhadores do setor público séria e verificar as possibilidades de aumento. Fez um acordo de ajudar na votação da redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução salarial. Enfim, teve um acordo, né? Ele ganhou a eleição, não falou, nem fala mais com nós, virou as costas. Então, acho que tem um pouco hoje de descrédito da população nessa questão aí de que as pessoas falam, depois não cumprem. Um pouco isso que você O Lula era apontou. diferente nesse trato com os trabalhadores? Muito, muito. O Ricardo trabalhou muito com o Lula, né? E você sabe o seguinte, eu fui fundador do PT, votei no Lula em 82, depois nunca mais votei no Lula, né? Depois fui pro PDT lá com o Brizola e tal. E depois, no segundo mandato do Lula, eu apoiei muito o governo Lula, porque o Lula chegava para a gente e dizia, muitas vezes, dizia, não vou dar nada disso não, isso aí vocês param, não me enchem o saco, né? E abrir o jogo, isso aí não dá para fazer, vocês são malucos. Mas discutia, né? Mostrava as possibilidades que tinha, que não tinha, e atendia aquilo que era possível atender. Então, essa coisa de não atender é que cria problema, entendeu? Então, acho que um governo tem que ser transparente e atender, pelo menos ouvir as pessoas, certa coisa que a Dilma não tem feito. Paulinho, para a gente esclarecer, porque eu acho que uma eleição, todas as eleições, inclusive de prefeito, também ajudam a gente a formar a cidadania, as pessoas conhecerem melhor o processo eleitoral e tudo mais. Quanto é que o seu partido, o PDT, recebe do fundo partidário? Não sei. Porque eu sou presidente do PDT de São Paulo. O PDT de São Paulo não recebe nem um centavo. Certo? O meu partido, cada deputado, cada voto que o deputado teve, equivale mais ou menos a R$ 3,5. Né? Esse é o fundo partidário. Então, o PDT teve cerca de, vamos fazer conta aqui, de 4,5 milhões de votos no Brasil inteiro. Multiplica isso por 3,5. Uns 12 milhões. É por aí. Sei, mas isso não chega, então, nos partidos estaduais, está tudo do PDT federal. Tudo partido. Bom, eu não sei. Sei. Eu não sei como é que é a distribuição disso. Eu sou primeiro secretário nacional, o primeiro secretário não manda coisa nenhuma, então eu não sei, entendeu?
Não, então, esses 12 bilhões estão administrados pelo presidente, que é o Carlos Pelo Lupe. presidente e pelo tesoureiro do PDT. O Carlos Lupe é aquele mesmo que teve aquele rolo, que foi ministro e foi detonado do governo? Isso. É o presidente do seu partido? Presidente do meu partido. Tá bom. Saúde é considerada a principal preocupação da população. O senhor tem alguma proposta nessa área que seja diferente ou estão o quê? copiando também? Quando o Heródoto pergunta, ele me provoca. Você faz pergunta séria para a cidade de São Paulo. Alguém tem que ser Obrigado, sério aqui, né? ainda bem. Ele disse que ele que é o provocador, é isso? Ele Não, o ele... provocador é ele. E ele hoje está sério, é você. O provocador é o Paulinho. É o seguinte, vamos falar sério então, né? A minha proposta para a saúde, bom, saúde todos nós sabemos, é o maior problema da cidade de São Paulo. As pessoas precisam de um médico aqui, com certeza o risco de morrer é muito grande. Eu vou fazê-la de cima para baixo, né? Um dos problemas da saúde de São Paulo é o hospital. São Paulo tem 3.700 leitos, aliás, tem 2.700 leitos em 16 hospitais, né? Eu acho que a solução para resolver isso, ao invés de ficar discutindo se vai construir mais hospital ou não, porque se eu falar que eu vou construir 20 hospitais, eu posso falar e não acontecer nada. Porque depois você não constrói. Não é fácil construir um hospital, né? A proposta que eu estou fazendo é comprar da rede particular até 3.000 leitos. Comprar nesses pequenos hospitais, enfim. E até nos Terceirizar na Mas cara dura. existem mesmo. esses Sem 3.000 dó nem leitos? nada. Não, não é terceirizar, Sem você pudor. comprar isso. Eu estava falando com o Davi Wip, nosso colega aqui do Jornal da Record News, outro dia. Falei, pergunta para o Paulinho de onde ele vai tirar esses 3.000 leitos. Onde que existem esses 3.000 leitos? Eu transmitindo Então, a se pergunta. você pegar o Einstein, né? Aqui o Estão todos superlotados. Não estou falando desses hospitais famosos aí que os ricos vão, não. Estou falando da rede Que de é hospital. caríssimo, né? Não, estou Diária falando da rede de hospital que tem hoje na periferia. Você tem hoje pequenos hospitais. Você vai aqui na Moca, por exemplo, tem um punhado de hospitais particulares, né? Você vai na periferia, tem hospital particular que está sobrando leito. Então é possível. Está sobrando leite? Está sobrando nesses Está hospitais. trabalhando com o plano de saúde que... Mas sobram leitos. Então, o que eu estou propondo é comprar até 3.000 leitos. E com isso dá um atendimento. Você não compra só o lugarzinho para o cara ficar deitado. Você vai comprar a enfermeira, o médico, enfim, vai comprar o sistema. Nós fizemos umas contas e fizemos uma discussão com alguns desses hospitais. Com 900 milhões de reais, você contrataria os 3.000 leitos. Né? Até os 3.000 leitos. 900 milhões por ano. Isso equivale a construir 15 novos hospitais. Só isso já resolveria o problema, porque se você tem 2.700 com mais 3, você vai para mais ou menos 5.700 leitos, que praticamente resolve o problema de quem precisa no hospital em São Paulo. Aí você vai para baixo, vai descendo. Você hoje tem as unidades básicas de saúde, que muitas delas não têm médico. E muitas vezes não tem, porque o médico não tem um respaldo para cima, porque ele não tem, por exemplo, pede um exame de especialidade, não tem. Né? Ele pede para fazer qualquer procedimento, ele não tem respaldo. Então, aí sim, você precisa construir essas amas de especialidade, que só tem 16 em São Paulo. Teria que ter pelo menos uma em cada distrito. Aí você vai me dizer, mas aonde você vai arrumar dinheiro para isso? Você pode fazer uma parceria com o governo federal, trazer dinheiro das UPAs que o governo montou, que as amas são parecidas com as UPAs, e com isso você dá o respaldo para as UBS, que basicamente nas UBS, você tem UBS hoje suficiente já em São Paulo, não precisaria mais contratar, precisaria fazer funcionar, teria que ter pelo menos um clínico, um pediatra, um ginecologista, e eu também colocaria um geriatra, porque a população de São Paulo está ficando idosa e é preciso ter um cuidado especial. Nós temos vários exemplos aqui. Paulinho, é o seguinte, o nosso tempo se esgotou. E Já? como todo candidato, você tem um minuto sem ser interrompido pelo nosso provocador ali para falar o que você acha que deve dizer. Eu já era. Heródoto, gostei muito de estar aqui com você, Marco Antônio, Mário Cima e o nosso veterano aqui, né? Cocho. Quero agradecer à TV Record, aos internautas e a vocês de ter me aturado aqui 45 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, muito obrigado a participação então do Paulo Pereira da Silva aqui conosco, né? Nessa rodada. É a terceira vez que nós estamos trazendo os candidatos aqui para conversar com você, nosso telespectador internauta. A gente vai voltar amanhã, obviamente, com a candidata Soninha, que é candidata do PPS. Então você pode também mandar perguntas, entra lá no portal r7.com. Você tem um local para fazer perguntas, ou então manda direto para mim no heroto@r7.com. Nosso agradecimento, portanto, ao coach, ao Mário Simas também e ao Marco Antônio Araújo, que a gente volta amanhã. Até mais.